sequência. Depois a gente teve um outro bate-papo com toda a liderança, e a gente conversava, e eu compartilhei aquilo que Deus estava gritando no meu coração. Eu sempre gosto de um dia antes começar a revisar, a buscar mais deduzido aquilo que Deus vai fazer. E ontem de madrugada eu fiquei acho que até umas 4 horas da manhã, relutando enquanto aquilo que Deus falava. E o meu coração ele foi para um lugar totalmente diferente para todas as vezes que eu escrevo algo, para todas as vezes que eu vou compartilhar algo. Ontem foi uma das vezes que eu relutava para realmente escrever aquilo que Deus colocava no meu coração. Eu tinha todo um script, eu tinha tudo anotado, eu tinha tudo compartilhado com eles, aquilo que eu ia falar, mas quando eu comecei a orar por essa tarde, quando eu comecei a orar pela vida de vocês, quando eu comecei a buscar o coração de Deus para aquilo que Ele ia fazer nessa tarde, Deus começou a gerar um incômodo dentro do meu coração. Deus começou a colocar no meu coração a palavra arrependimento. Deus começou a gritar no meu coração arrependimento. Deus começou a colocar no meu coração sobre uma atmosfera de arrependimento. E eu queria começar lendo Ezequiel 18, 30, 31, que diz o seguinte: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependem-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Deus me levou exatamente para esse versículo. Arrependem-se, desviem-se dos caminhos ruins, busquem um coração novo. Eu fui pesquisar no dicionário o que significa a palavra transição, palavra principal da igreja de vocês para esse ano. E a palavra transição no dicionário, ela significa passagem de um lugar, passagem de um estado de coisas ou passagem de uma condição. Ou seja, transição é você sair de um lugar para o outro, é você mudar alguma coisa de lugar, é você mudar o estado de alguma coisa, é você mudar a condição de alguma coisa. Quando Deus ele fala nesse versículo, ele fala sobre arrepender. Ele fala que a gente se arrepende e busca um novo coração. Ou seja, se a gente está buscando um novo coração, é porque nós estamos transicionando do antigo coração que a gente tinha. O versículo vai falar que nós temos que transformar, transicionar o nosso coração. E é muito engraçado ver como Deus faz aquilo que o Igor estava ministrando enquanto ele cantava, sobre arrependimento, sobre transição. E essa conferência, ela pode ser incrível. Ela pode porque ela não depende da liderança. Ela pode ser incrível porque não depende do que eu vou falar. Ela pode ser incrível porque não depende do que foi cantado. Ela pode ser incrível dependendo de como você vai reagir a tudo que vai ser falado e compartilhado aqui hoje. O que vai determinar se essa conferência foi boa ou não para você é a sua resposta para aquilo que está sendo compartilhado hoje aqui. Porque pessoas se mobilizaram para estar aqui hoje, pessoas gastaram o seu tempo, pessoas gastaram os seus talentos e pessoas gastaram os seus tesouros para investir para que você tivesse esse lugar hoje e essa oportunidade. Mas quem vai dizer se tudo isso aqui foi bom e valeu a pena é você com a sua reação. É você com aquilo com que você entrega para Deus. A gente falou muito sobre entrega, o Igor ministrou muito também sobre a entrega, sobre a gente entrar num lugar de entrega total. E você também tem a possibilidade hoje de entregar um pouco da sua atenção. Você tem a possibilidade de entregar 50% da sua atenção. E no reino de Deus ele é um pouco diferente do mercado financeiro. No reino de Deus ele é um pouco diferente do que o mercado atua, porque aqui tudo que você investe você tem 100% de retorno. Quem queria que tivesse um lugar que você investisse seu dinheiro tivesse 100% de retorno? Seria incrível, mas às vezes você tem 1%, 0,5%, 2% para quem entende mais. Mas aqui no reino de Deus
você tem 100% de retorno daquilo que você investe. Você pode hoje investir 50% e ter 50%. Você pode investir 10% e ter 10%. Você pode investir 99% e você vai ter 99%. Eu trouxe essa água aqui para tomar e tá faltando um pouquinho de água aqui, certo? Que eu bebi. Se eu completasse essa água aqui com uma gota que fosse de uma água de esgoto, alguém de vocês beberia? Não, por quê? Porque tem um pouquinho, tem 1% de água podre ali dentro. Você não quer nem que seja. Deus, ele não quer só 99% do seu coração. Deus, ele não quer só um pouquinho. Deus, ele te pede tudo. 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 Você pode estar falando, Davi, mas olha, eu estou entregando 99%, ainda assim, falta 1%. Você está se recusando a beber essa água aqui porque ela tem uma gota de uma água ruim, mas você quer aceitar a sua entrega com uma gota de pecado. Talvez você queria ouvir muitas coisas incríveis hoje nessa tarde. Talvez você veio aqui esperando que eu falasse para vocês que você vai ganhar um carro, que você vai casar, que você vai ter seu apartamento e tudo isso, mas Deus, ele sempre entrega para a gente aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Às vezes o que a gente quer pode ser o que a gente precisa, mas Deus, ele sempre dá aquilo que você precisa. Um bom pai, ele não vai dar para o filho dele só chocolate, por mais que o filho queira chocolate, mas o que ele precisa é de comidas saudáveis. E como um bom pai, ele entrega comidas saudáveis. Hoje Deus te colocou aqui não para você poder comer aquilo que só você quer, mas aquilo que você realmente precisa, que vem do coração dele. Eu fui muito confrontado quando eu comecei a entender aquilo que Deus estava querendo compartilhar hoje. A gente vai ver em Mateus 16, 25, você não precisa abrir, mas você pode anotar, vocês estão com caneta e papel, anotem Mateus 16, 25, depois vocês podem ler e meditar também na casa de vocês. Eu vou falar bastante versículo durante a minha pregação, para você não se perder, você não precisa ficar abrindo a Bíblia o tempo todo, eu vou ler, mas anota para que depois você possa processar aquilo que você ouviu. Mas em Mateus 16, 25, Jesus vai falar que aquele que busca ganhar a sua vida perde, mas aquele que busca perder, ganha. É muito contraditório ouvir isso, mas esse convite de Deus, o convite desse versículo que Jesus traz para aqueles que estão seguindo Ele, era para que eles abrissem mão de tudo, para que realmente tivesse uma entrega total. Eu realmente comecei a buscar muito a Deus a respeito dessa palavra para compartilhar com vocês. E eu entendo que antes de vocês começarem a estudar tudo que tem hoje, o Vini compartilhou comigo um pouco do que vai acontecer. Vocês vão ter uma dinâmica incrível. Vocês têm mais 2 sessões. Vocês têm muito de Deus para ser entregue hoje. No começo, enquanto o Cauê orava, ele falou sobre se você não fosse batizado, para que você buscasse o batismo. E eu creio que hoje pessoas vão ser batizadas do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pela presença de Deus, assim como está escrito em Zacarias. Mas para que a gente consiga usufruir tudo disso, para que a gente consiga acessar tudo isso, a gente precisa ser o primeiro a entregar completo. A gente precisa startar esse tempo de conferência, a gente precisa começar o dia hoje entregando 100% do nosso coração, 100% da nossa vida, 100% daquilo que nós estamos vivendo. Deus, Ele não
te convida para viver 99% cristão. Deus te convida para viver 100%. Deus te convida para você acessar um reino não 99%, mas um reino 100%. O convite dele é para que você sente numa mesa e desfrute do melhor, não que você coma migalhas. Nós precisamos entender o convite que Deus tem para a gente. Deus ele não convidou a gente para viver nessa terra, para viver agora passando dificuldade. O convite de Deus não é, olha, sejam salvos, enquanto eu não voltar, passam perrengue, passam desafios, fiquem sem dinheiro, passam fome. Não, o convite de Deus é, desfrutem do melhor dessa terra. Sim, a gente vive num mundo maligno. A palavra de Deus vai dizer, jaz maligno. A partir de quando o pecado entrou na terra, o pecado começou a dominar essa terra. A gente vive nesse mundo, a gente não pode se enganar com isso. Isso tem que ser claro pra gente. Tem que ser claro de que você está no mundo mal. Você não está na eternidade ainda, você não está no mundo bem, você ainda não está no mundo onde não há dor, você ainda não está num lugar onde não tem traição, você não está num lugar onde é tudo perfeito. Você precisa ter clareza no lugar onde você está, do mundo onde você vive. E mediante essa clareza de onde você está, mediante a isso você tem que entender o poder que Deus te dá e o convite que Ele te faz para você viver o melhor mesmo em meio a tantas coisas ruins. Geralmente a gente reclama, geralmente a gente murmura pelaquilo que a gente está vivendo, mas eu nunca vi uma pessoa que ora todos os dias. Eu nunca vi uma pessoa que verdadeiramente intercede todos os dias estar perdida. Eu nunca vi alguém com o Waze perdido. Alguém já viu alguém de Waze perdido? Não tem como, ele está ali mostrando o caminho o tempo todo. Você pode errar o caminho. Ele recalcula a rota e ele te mostra um novo caminho. Mas o Waze está lá com você o tempo todo. Ele está falando, ó, 200 metros, vira à direita. Agora, se você desligar o seu telefone, se você desligar o seu Waze, e você ir lá para onde eu moro, você vai se perder muito. Você não vai saber para onde ir. Vai chegar ruas que você vai olhar para os lados e falar, meu Deus, o que eu faço agora? Uma vida que você não tem uma entrega total resulta em você perdido. Porque você não está buscando 100%, porque você não está entregando 100%. Então você passa por um problema no seu relacionamento e aí você começa a ficar perdido. E você não sabe o que faz. E aí você começa a tentar fazer diversas coisas que a internet fala que você precisa fazer. E aí você começa a fazer diversas situações que pessoas que não têm base nenhuma para falar, e você começa a seguir, e você se sente cada vez mais perdido. A depressão, a ansiedade, o relacionamento que não deu certo, a traição, a falta de dinheiro, as brigas, tudo isso vem por falta de conexão com Deus. Falta de relacionamento, falta de estar 100% entregue para Ele. Não significa que se você tiver 100% entregue, isso não vai acontecer. Vai acontecer. Mesmo com Waze você pode se perder. Mas a diferença é que quando você se perde, o Waze novamente aponta a rota. A diferença de estar completamente entregue para Deus, a diferença de você estar totalmente colocando o seu coração nele, é que mesmo com todas as circunstâncias desse mundo mal que eu acabei de apresentar para vocês, Ele está do seu lado, apontando o que você precisa fazer. Ele está do seu lado falando, olha, você vai precisar fazer tal situação. O problema é que, como a palavra do mês de vocês diz, o sentimento engana. O problema é que a gente está vivendo muito pelo que a gente sente. Eu estava pesquisando sobre uma história que eu tinha ouvido, e lá em Londres existe uma comunidade de pessoas que se sentem cachorro. Elas se vestem como cachorro, elas andam de quatro igual cachorro, elas comem igual cachorro. Eu até ia tentar separar a foto para mostrar para vocês, mas não deu tempo. Mas depois pesquise.
E o cara estava dando uma entrevista para a CNN e ele fala: eu descobri que realmente eu sempre nasci para ser um cachorro. Eu me sinto um cachorro. É muito bizarro ouvir isso, certo? A cada dia que passa, a cada temporada, a gente vê a sigla do LGBTQ+I aumentar. A cada dia que passa existe uma nova categoria, existe uma nova letra para aquela sigla, porque pessoas estão se sentindo diferentes agora. Agora eu me sinto tal coisa. Eu estava escutando esses dias um podcast, e eu particularmente amo comédia, e infelizmente eu tenho que parar de assistir um pouco porque todos os comediantes e grandes partes do podcast têm ido totalmente oposto com aquilo que eu acredito. E se eu ouvir demais aquilo, eu vou começar de uma forma, sem perceber, a acreditar naquilo que eu estou ouvindo. Nós precisamos proteger os nossos ouvidos. Não existe aquela história do que, e o fulano de tal falou que pode, porque fulano de tal falou que isso aqui não é pecado, porque a Bíblia falou: protejam os ouvidos de vocês. Nem tudo que vocês vão deixar de ouvir pode ser pecado, mas aquilo pode desativar ou te levar a um lugar que não é aquilo que você está vivendo. As suas ações são reflexos dos seus pensamentos. Os seus pensamentos são reflexos daquilo que você ouve e vê. Está difícil parar de se masturbar? Está difícil parar de vencer a pornografia? Para de assistir e ouvir pessoas que fazem apologia a isso. Para de ouvir música que te leva a isso. Está difícil? Tira o seu Instagram. As cartas de Paulo vão falar que você tinha que arrancar o seu olho se tivesse pecar, arrancar o seu braço tiver que pecar. E a gente tem medo de começar a colocar guarda-reio para a gente se proteger daquilo que a gente precisa mais zelar. Então, eu nem sei porque eu falei isso, não estava escrito, mas amém. Eu estava escutando esse podcast e eles começaram a falar, eles começaram a compartilhar e está tendo bastante cancelamento, é normal, a gente está ouvindo muito sobre isso. E um determinado cara daquele podcast, ele falou: mas eu acho errado essa questão de cancelamento. Porque daqui a pouco um vai falar o que pode fazer piada, daqui a pouco o outro vai falar o que pode fazer piada. E ele falou: e na verdade não existe isso de quem pode falar o que pode e o que não pode. Não tem isso de quem falar o que está certo e o que está errado. É comédia, é piada, tudo pode. E eu comecei a ouvir aquilo e quando a gente começa a ouvir isso, a gente começa a falar: poxa, faz sentido, né? Uma piada, é coisa engraçada. Mas ele está falando totalmente oposto àquilo que a gente acredita. Como assim não existe alguém que pode falar o que é verdade ou o que é mentira? Como assim não existe alguém que pode falar o que é certo e o que é errado? Os mais novos aqui estão crescendo numa tecnologia muito mais avançada. Quer ver quem é que não tem telefone? Não tem telefone? Uma pessoa. E quem não tem rede social? Quem não tem rede social? Uma pessoa, duas pessoas só? 3 pessoas? Numa sala dessa só 3 pessoas não têm rede social. 3. O resto, todos têm. E a gente está assistindo muito mais. Eu tenho uma frase que fala o seguinte: o TikTok é a prova de que as pessoas só não oram por falta de prioridade. Porque tempo para isso você tem, mas para orar não tem. Se eu perguntasse aqui quantos de vocês hoje acessaram alguma rede social, vamos lá, quem acessou qualquer uma das redes sociais, levanta a mão. E quantos de vocês oraram hoje? Oraram de verdade, não tipo orou no carro, orou tomando banho, gastou tempo, falou: esse é o meu secreto. Olha a quantidade de mão que sobra. As redes sociais estão para provar que a gente só não ora por falta de prioridade. E aí qual que é o grande problema dentro disso tudo? A gente começa a esquecer da nossa verdade absoluta, que é a Bíblia. E eu queria te falar algo: a Bíblia é a verdade absoluta. Seus amigos da escola podem falar que não. As pessoas que você gosta de assistir, Felipe Neto, Companhia Limitada, qualquer influenciadora, qualquer cantor que fala que não é uma mentira. A Bíblia é a nossa verdade absoluta. O que está escrito aqui é verdade e o que fala que não é para fazer é verdade também. Se aqui fala que não tem que transar antes do casamento, é verdade e ponto final. Se aqui fala que a gente tem que honrar pai e mãe, é verdade e ponto final. Se aqui fala que a gente tem que amar o nosso próximo como a gente, é verdade e ponto final. Ponto. A Bíblia é uma verdade absoluta. Porém,
Você nunca vai conseguir saber a verdade absoluta se você não abrir ela e ler. Não tem como a gente querer viver tudo que eu compartilhei com vocês. A gente estava falando agora há pouco sobre ter Deus como nosso Waze, ter Deus, ter o Espírito Santo dentro da gente. A palavra de Deus é clara que Deus colocou o Espírito Santo. Olha que incrível, olha a humildade de Jesus. Ele chega e fala: olha, eu vou sair porque tem alguém que precisa vir, e Ele vai consolar, vai confrontar, vai caminhar com você. Existe um convite para o Espírito Santo ser a pessoa que caminha com você. Mas nós temos dado mais ouvidos para as pessoas que não têm base nenhuma, propriedade nenhuma. O nosso mérito hoje para saber se uma comida é boa ou não é quantos seguidores no TikTok ou no Instagram aquele restaurante tem. E você nem experimentou a comida, e se alguém te falar assim: olha, tem um restaurante X, e você acessar e você falar: uau, tem 1 milhão de seguidores, o que você vai falar? Esse restaurante é bom. Você nem provou, mas você está sendo totalmente influenciado por um número. Você vê uma pessoa lá dentro falando que o amor vence tudo, que o que importa é amar, destruindo totalmente a verdade bíblica sobre a família. Gente, a família é um modelo de governo que Deus estabeleceu para essa terra. Uma sociedade saudável é famílias saudáveis. E tem um monte de gente querendo destruir a família aí fora. E muitos de vocês estão aqui dentro concordando e aceitando e ouvindo um monte de pessoa que está falando e pregando o oposto da verdade absoluta. E aí vocês ouvem isso, pensam isso e agem dessa forma. Eu não vejo na Bíblia Deus falando assim: se você sentir, ora. Eu não vejo na Bíblia Deus falando assim: se você sentir, jejua. Eu não vejo na Bíblia falar assim: se você sentir, ama o seu próximo. Eu não vejo a Bíblia falar: se você sentir, honre os seus pais. Eu vejo a Bíblia dando comandos, eu vejo a Bíblia dando decretos, eu vejo Jesus dando direcionamentos exatos, concretos. Ame o seu próximo, honre os seus pais. Nós temos agido muito por sentimento. Davi, eu senti isso. A gente vinha no carro conversando sobre sentimento. O quanto que a gente age por sentimento. Esses dias eu conversei com uma pessoa, e é bem nova. Ela tem acho que 16 anos. Ela falou: não, porque fulano de tal, resumidamente, trazendo história para vocês. Ela tinha namorado essa pessoa, ela namorava, e aí eles terminaram. Ele mentia pra ela, falava que ia fazer uma coisa, ela descobria que estava com outra, ela foi traída. E ela conversava comigo, e ela falava assim: não, mas eu sinto que agora ele vai mudar. Não, mas eu sinto que agora é de verdade. E eu, com tantas coisas claras, se movendo por sentimento. Eu acredito que o maior sentimento que a gente se move é pelo amor falso. A gente consegue ser enganado por um falso amor. Enquanto Deus ele dá um exemplo genuíno de amor. Quantos solteiros aqui? Levanta a mão. Sem vergonha. Aí, boa, levanta mais alto. Aí, agora vocês olham pro lado, aí quem está solteiro. Já ajudei. Solteiros, prestem atenção. Procurem alguém que ame você com um parâmetro de amor que a Bíblia te dá. Glória a Deus. Solteiros, busquem amar alguém com o parâmetro que a Bíblia te dá. Não deixe o coração de vocês enganar vocês. Não deixem que o coração de vocês, os sentimentos de vocês enganem vocês.
tudo junto? A gente falou sobre um coração enganoso, sobre sentimentos que enganam, sobre arrependimento. E existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Às vezes você chegou aqui hoje, o Igor cantava, e o Igor falava sobre arrependimento, e na hora começou a vir um peso na sua consciência, daquilo que você errou, daquilo que você fez. E naquele momento você pede, Deus, desculpa, perdão, me arrependo. Passa uma semana, passa 2 semanas, e você volta a fazer a mesma coisa. A verdade é que você não se arrependeu, você só teve um pequeno remorso. A Bíblia vai falar em Mateus 3,8: deem frutos que mostrem o arrependimento. Ou uma outra passagem fala, uma outra versão fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O convite de Deus para a nossa primeira sessão hoje é que nós transicionemos o nosso coração para um coração digno de arrependimento. O convite de Deus não é para que você se arrependa quando você sentir. Eu já sinto que eu preciso me arrepender. O convite de Deus é para que você se arrependa. Nós vemos isso em Atos 3,19. Em Atos 3,19 mostra essa seguinte sequência: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Nós precisamos nos arrepender para depois transicionar, para depois se converter. O convite de Deus para que a gente possa viver essa vida de entrega total, o convite de Deus para que a gente tenha total entrega para Ele, é em primeiro lugar colocar o nosso coração em um lugar de arrependimento. Por muitas vezes você vai precisar pedir a ajuda do Espírito Santo. Você vai pedir: Deus, me dá um coração arrependido, eu não consigo. Por ser de graça, a gente não dá valor. O perdão de Deus é de graça. Para a gente não custou nada, para Ele custou tudo. O preço que Ele pagou, a gente nunca conseguiria pagar. Mas porque não foi a gente que pagou, a gente não valoriza tanto quanto. Se fosse do seu bolso, muita gente fala isso. Fulano de tal, quebrou o telefone que ele ganhou. Faz isso porque ele é dele, porque se fosse dele, se ele tivesse pago, ele valorizava. E muitas das vezes esses somos nós. Não foi a gente que pagou, e a gente volta naquele mesmo ciclo vicioso, pecando, errando. A gente vem no domingo, a gente fala: Deus, desculpa, olha, essa semana vai ser diferente. A gente termina o relacionamento e fala: não, o próximo vai ser santo, o próximo relacionamento eu vou ser um relacionamento santo. E aí passa uma semana e os mesmos erros, e zero valorização do preço que Ele pagou. Eu realmente sinto que o dia de hoje não pode começar sem um arrependimento genuíno. Eu realmente sinto que antes da gente começar a posicionar o nosso lugar em transição, antes de nós começarmos a transicionar o nosso coração para um coração puro, antes de nós seguirmos para transicionar e parar de seguir os nossos sentimentos e começar a seguir a verdade bíblica e de começar a seguir aquilo que Deus tem para a gente, é necessário que a gente entregue o nosso coração. E antes de eu orar por vocês,
Antes da gente compartilhar um pouco e eu finalizar sobre isso, eu queria compartilhar com vocês os frutos disso. Uma entrega total a Deus, uma entrega total, um coração total entregue a Deus. Você vai poder viver todas as promessas de Deus. Se você realmente colocar o seu coração nesse lugar, você realmente vai poder falar: Deus está no controle. Eu já vi muita gente, depois de uma notícia horrível, depois de uma desgraça, falar: mas está tudo bem, Deus está no controle. Eu imagino Deus tipo: não, eu não estou no controle não. Você me entregou 100%? Quantos de vocês já falaram: não, está tudo bem, Deus está no controle? Mas quantos de vocês realmente entregaram tudo para Deus? Às vezes você está aí falando: Davi, mas cara, eu não vivo nada desse nível. Pô, Davi, você não sabe, eu estou passando tanta dificuldade, Davi, eu estou, cara, todo relacionamento deu errado, eu estou com ansiedade, eu tenho depressão, eu quero me matar, meus pais só brigam. E eu estou na igreja, mas eu estou orando, eu vou, e eu faço tudo isso. Mas quantos de vocês entregaram 100% do seu coração para Deus? Deus, ele te convida para uma entrega total. Uma entrega total te resulta numa entrega total dele. A palavra de Deus vai falar que incomparáveis são as promessas dele. Você pode nunca ter ouvido de alguém uma palavra específica, uma promessa sobre a sua vida. Você vai falar: bem, nunca ninguém me falou nada, que eu seria alguma coisa, nunca me entregou nada. Mas a Bíblia te entrega diversas promessas. Glória a Deus. Vocês vão colher as promessas de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Comer o melhor dessa terra, viver, desfrutar, ter uma família saudável, ter um relacionamento saudável. Mas para isso é necessário entregar 100%. Entregar 100% custa. Sabe por que custa 100%? Porque para entregar 100% não são só os pecados grandes. Se eu pudesse falar em pecados grandes e pecados pequenos, ninguém nunca tropeça numa pedra grande. Você sempre tropeça numa pedra pequena. A grande você está vendo, a pequena você não enxerga. Aquilo que você precisa talvez entregar hoje não é o que você está vendo agora aos olhos nus, mas é aquilo que o Espírito Santo vai te revelar, que não tem agradado o coração dele, e você não está nem percebendo, e isso tem sido a sua pedra de tropeço. A falta de fé, os momentos que você deixou de abrir mão para passar tempo com ele. Ah, Davi, mas Netflix não é pecado? Não, não é. Mas e quando ele te convidou para passar tempo junto e você priorizou assistir um filme? Ah, Davi, mas eu não posso me divertir? Tipo, você pode. Sabe quando você está... Alguém aqui está apaixonado? Alguém vai levantar a mão? Tem coragem? Não, antes de namorar, apaixonado, aquele comecinho ardente. Ali, ó, corajosa, pô. Quando você está apaixonado naquele começo de relacionamento, a pessoa oposta pode te falar qualquer coisa. Tipo assim: nossa, eu queria muito te ver hoje. Você cancela tudo para ir com essa pessoa. Se ela te ligar e falar assim: nossa, eu queria tanto te ver. Você fala o quê? Você cancela o futebol. As meninas cancelam o que for. Você abre mão de tudo para poder ver essa pessoa. Aí, ó, até o jogo do Corinthians você abre mão. Você fala: ah, jamais eu perder pra ela, tá tempo com ela. E por que quando Deus te convida a passar tempo com ele, você não abre mão de nada? Deus, ele sempre tem o seu resto. É sempre quando dá para orar, é sempre quando eu tenho tempo para ler, é sempre quando eu tenho tempo para jejuar. E se Deus te ligasse no meio do seu trabalho, você pararia tudo para ir para o banheiro só para estar com ele? E se Deus te ligasse num dia que você tem um aniversário super importante e falasse: olha, eu quero passar tempo com você, você deixaria de ir para aquele aniversário só para passar tempo com Deus? A gente fala que a gente está sozinho, mas muitas das vezes é a gente que se perdeu, não foi ele que sumiu não. Ah, Deus sumiu não? Jamais. Deus continua lá. Deus nunca sumiu. A gente
começou a ouvir coisa demais. Eu queria que vocês se colocassem de pé.